Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, o julgamento que dividiu o STF reacendeu conflitos entre os ministros e que vai gerar consequências para a presidência do ministro Luiz Fux e para a política, já de olho nas eleições de 2022. A Constituição é literal ao proibir a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, mas a questão dividiu o tribunal num 6-5. O que se pedia no processo era quase como se o Supremo lesse em voz alta o que está escrito na Constituição, que os presidentes das duas casas serão eleitos para um mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição seguinte. Mas, por razões essencialmente políticas, alguns ministros queriam interpretar a Constituição de uma forma diferente, e com isso permitiriam as reeleições de Davi Alcolumbre, no Senado, e de Rodrigo Maia, na Câmara. O relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, fez um voto para remodelar a regra da Constituição. Poderia fazer sentido atualizar a norma equiparando as eleições das mesas da Câmara e do Senado a outras eleições, permitindo assim um segundo mandato, mas cabia isso ao Supremo? Evidentemente, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia contribuíram com o tribunal nos momentos de crise com o governo Jair Bolsonaro. Foi Congresso e Supremo, numa dobradinha, que contiveram alguns avanços do presidente da República sobre a Constituição. Foram os dois poderes que atuaram para desmontar também a rede bolsonarista que defendia o ataque às instituições. A troca no comando das duas casas poderia comprometer essa aliança, foi o que pensaram alguns ministros do tribunal. O processo eleitoral na Câmara está mais avançado, com o candidato apoiado por Bolsonaro saindo na frente, Arthur Lira, do PP de Alagoas. No Senado, o jogo ainda está no início. E aqui nós vamos discutir alguns bastidores desse julgamento, suas consequências e o jogo interno no STF. Algumas perguntas que vamos tentar responder. Afinal, o ministro Barroso havia se comprometido a votar a favor da reeleição? E o que teria feito com que mudasse de ideia? E qual a posição do ministro Fux nessa história? Depois do julgamento, ele fez o discurso de líder da virada. Mas será que ele foi líder ou foi liderado nesse julgamento? E a pressão da opinião pública interferiu no julgamento, no resultado desse processo? Essa pressão só foi possível porque o julgamento ocorreu no plenário virtual? Muitas perguntas para o nosso time completo. Juliana Cesaro Alvim, da UFMG, Diego Werneck, do INSPER, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio. E, ao final, na nossa rodada eleitoral, nós vamos também falar um pouquinho do julgamento na próxima semana da vacina contra a Covid, o plano de vacinação contra a Covid. Juliana, eu queria começar com você te ouvindo sobre essa virada no julgamento sobre reeleição. A expectativa geral, e era verbalizada pelos ministros, era de que haveria uma maioria deixando para a política resolver essa disputa, ou seja, tratar como questão interna corporis. Mas, no domingo, o cenário todo mudou. Queria que você ajudasse a gente a pensar se foi efeito do plenário virtual, opinião pública. Depois eu queria também discutir com vocês essa história de, um ministro se comprometeu a votar assim e traiu os demais, enfim. Mas queria te ouvir especialmente sobre isso, sobre o que deve ter levado a essa virada de jogo. Oi, Recondo. Oi, Diego. Oi, Tomás. A gente, com relação a essa questão do plenário virtual, a gente conversou bastante, né, nos últimos programas, que isso poderia fazer parte da estratégia do relator, no caso o ministro Gilmar Mendes, de tirar um pouco essa discussão dos olhos do público, já que era uma tese que ele estava defendendo bastante controversa, muito contra-intuitiva, né, e contra o texto expresso da Constituição, que seria uma estratégia, então, manter esse voto e esse debate no plenário virtual, onde estaria menos exposto, talvez, à opinião pública, a críticas e a tudo isso, né? Parece que foi mesmo essa estratégia, mas que, no fim das contas, não deu certo, né? Esse caso foi bastante discutido nos últimos dias, foi bastante explorado, né? Os argumentos em jogo, as questões em jogo. Então, essa, digamos, opacidade do plenário virtual não serviu para blindar o debate com relação a esse caso, né? E o fato do plenário virtual manter o julgamento se desenvolvendo, né, durante um certo tempo, permitiu também que esse debate se desenvolvesse fora do Supremo, né? E algumas pessoas até se perguntaram se teria sido diferente no plenário físico, né? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente
se perguntar, mas não me parece que seria o caso, né? Justamente, imagino eu, pelas razões que levaram o ministro relator, Gilmar Mendes, levar para o plenário virtual, porque no plenário físico, no presencial, o caso estaria muito mais exposto e dificilmente seria resolvido num dia, né? Então, a questão dele se estender no tempo provavelmente aconteceria também no debate ali online, com a desvantagem de você ter trechos das falas dos ministros, possivelmente televisionados, desvantagem para quem gostaria de ficar mais passando desapercebido, né? Então, não me parece que essa mudança do ambiente teria impactado no resultado da eleição, da decisão, até porque o resultado que prevaleceu era o resultado em consonância aí com o que estava se falando na opinião pública, na mídia em geral, né? E a gente está vendo, né, Juliana, nas últimas semanas, nos últimos meses, o plenário físico tem levado 3 a 4 sessões para decidir um caso, e nem caso com esse combustível político todo, né? Então me parecia também um pouco ilusório achar que no plenário virtual, por ter mais um tempo, né, ter um tempo definido para os ministros apresentarem seus votos, haveria maior pressão. Imagina Gilmar Mendes sendo filmado, colocado no Jornal Nacional, defendendo algo que a Constituição não diz, ou querendo redesenhar o modelo de reeleição. Seria muito mais utilizado para combater a decisão do que meramente escrita, ou um editorial de jornal, ou um artigo publicado em algum lugar, né? Então, talvez Poderia ser que durasse até mais, né? Poderia, em vez de durar uma semana, durar 2 semanas, eventualmente até 3. Então, sim, esse tempo de exposição poderia ser ainda maior, né? Podia ter conflito dentro do plenário, dada a veemência de alguns votos. O voto da ministra Rosa, por exemplo, foi bastante veemente. Tudo bem que ela não é uma ministra de conflito, mas essa é uma discussão bastante inflamada do ponto de vista político, e as consequências também. Mas eu queria trazer o Diego também para essa conversa, para te ouvir, Diego, sobre essa virada de jogo. O que pode ter gerado, na sua opinião? Primeiro, corroborando o ponto da Juliana, esse voto do ministro Gilmar Mendes tem 73 páginas, né? Vamos dizer que se o interesse fosse acelerar, poderia ter sido menos do que isso, mas num voto de 50 páginas que fosse, para você ler numa sessão, complicado, né? Isso você leva 3 horas, 2 horas... Mais as sustentações orais, hein, Diego? Mais sustentações orais, é verdade. O Tomás me corrigiu aqui, 63 páginas, né? Isso mais as sustentações dá uma sessão do Supremo, né? Difícil imaginar que teria alguma coisa diferente disso. Então, só corroborando o ponto de vocês, eu concordo com esse diagnóstico. A única esperança era o plenário virtual para essa posição. E deu errado mesmo assim. Então, com mais razão ainda, teria dado errado, eu acho, no físico, concordo. Eu queria focar nesse ponto da opinião pública, né? Isso apareceu muito nessas discussões para explicar essa virada em relação às expectativas públicas, né? O que se antecipava, e para criticar essa virada também, né? Do tipo, poxa, tem um problema quando a gente vê que os ministros votaram não porque eles realmente acham, que alguns ministros, os que teriam mudado de posição, eles não estão tão convencidos de que a resposta certa é essa, e eles ficaram acuados pela repercussão negativa que uma decisão contra esse texto constitucional poderia ter. Eu queria pensar um pouco sobre isso, porque não me parece nem uma explicação, nem uma crítica tão imediata, tão simples quanto pode parecer. Primeiro, né, vejam que não é esse um caso de clamor popular por um resultado específico na conjuntura. Não é que as pessoas estavam se mobilizando, né, contra ou a favor a Rodrigo Maia, a candidatura do Maia especificamente, né? Não é que havia um rosto público muito claro que tinha nesses debates específicos entre esses grupos, mas não é que havia um grande debate nacional como se fosse, né, um veredito contra ou a favor. A opinião pública, no caso, né, pode ser descrita como a crítica pública a uma leitura equivocada de um texto da Constituição, que era, inclusive, óbvia para leigos. Então, eu quero fazer essa leitura para dizer, colocado nesses termos, é tão ruim assim que os ministros pensem, epa,
tem coisas que, se até, né, dentro dos debates que eu estou acompanhando, públicos, eu estou sofrendo críticas, não porque as pessoas estejam contra ou a favor Rodrigo Maia, mas porque isso parece feio demais em relação a uma coisa que as pessoas consideram óbvio. Não sei se isso é má notícia, Eu acho isso um limite importante, né? Talvez é um dos principais mecanismos pelos quais a gente não pode esperar que o direito limite uma instituição que opera num nível tão rarefeito, né, de poder e de normas constitucionais quanto o Supremo. Não acho que isso necessariamente seja má notícia. Né? Não, acho que certamente, se fosse o contrário, se o Supremo tivesse indo contra um dispositivo constitucional para promover um resultado específico na conjuntura, um bonde pró-Maia, e aí isso ganha apoio, e aí é outra coisa. Mas eu acho que a dinâmica desse caso não foi exatamente essa, né? Diego, diferente de um caso de direitos fundamentais em que uma maioria quisesse suprimir o direito de uma minoria e fosse para frente do Supremo para fazer Sim. manifestação pública. É diferente, né? Muito diferente. Sim, a pressão era o que está escrito é o que tem que valer, o que está escrito é o que tem que valer, né? Então, esse tipo de pressão é importante para esse tipo de instituição que tem tão pouco controle. Então, que bom, eu diria, se essa descrição é persuasiva, que bom que isso aconteceu. E uma outra coisa que também acho que é importante enfatizar talvez, em parte, essa crítica, né, de que, poxa, é lamentável que tenha sido essa a razão. Se a gente está pensando na explicação da decisão, da motivação interna desses atores, esse é um abismo muito difícil de sair quando você entra, porque, né, aí você está basicamente querendo juízes que internalizem que eles vão respeitar essas regras única e simplesmente porque elas estão dadas, que eles vão ignorar completamente o que está acontecendo no Brasil, que eles vão ignorar todo tipo de pressão, todo tipo de crítica, não vão pensar nas consequências das decisões. Tudo bem, você pode até imaginar que o juiz ideal é assim, mas essa é uma imagem muito pouco realista do que é um ministro do Supremo. O que não quer dizer que você não possa criticar a influência dessas coisas numa dada decisão. Claro. E eu concordo que os ministros do Supremo deveriam prestar menos atenção ao que se escreve sobre eles do que eles prestam. Acho que isso, como regra geral, é uma crítica válida, né? Mas é preciso também ser realista, né? Esperar que os ministros do Supremo vão ser, assim, 11 Kant, que estejam só seguindo o que essas regras determinam apenas porque elas foram dadas, me parece pouco realista. Eu acho... Desculpa, Tomás, vai lá. Não, eu ia só dizer, eu acho que evidentemente tem um espaço, o que a gente está chamando de opinião pública, é claro que a opinião pública tem um espaço para se manifestar sobre o julgamento dos Supremos, né, sobre as decisões, sobre os argumentos, né, inclusive por isso que eles são públicos, por isso que a gente exige que eles sejam públicos, e se nós não achássemos que é relevante essa comunicação, a gente não fazia esse podcast, a gente não escrevia na imprensa, né? Exatamente. Uma boa parte do que a gente faz é exatamente tentar explicar para as pessoas que talvez não tenham conhecimento técnico o que está acontecendo, apresentar argumentos, às vezes criticamente, às vezes defendendo algum ponto que o tribunal esteja defendendo, mas no final das contas existe a ideia de que as pessoas são capazes de ouvirem esses argumentos e de compreenderem o que está em jogo e de tomarem suas posições, né? Eu chamei a atenção que o que aconteceu nesse caso é que parecia muito óbvio para todo mundo que o Supremo estava deixando de lado uma regra da Constituição. E as pessoas não se convenceram. As pessoas, por vários motivos diferentes, né, pareceram que acharam isso grave, porque isso é grave. Né? O Supremo não conseguiu convencer a minoria, né, que acabou sendo a minoria, mas o relator não conseguiu convencer nem os seus pares, nem a população de maneira geral, a opinião pública de maneira geral, de que aquilo não era deixar de lado uma regra constitucional e de que isso não era uma coisa grave. As pessoas entenderam que aquilo era, sim, deixar de lado uma regra constitucional e que era muito grave fazer isso. Né? Chamei atenção para isso. E uma coisa que a gente sempre fala aqui, que a gente discute bastante, né? Eu acho que na literatura de comportamento judicial, que estaria ligada a por que juízes... Uma coisa é como eles deveriam se comportar, outra coisa é por que juízes fazem o que eles fazem. Né? Tem uma citação famosa, né, que eu acho que junta isso muito bem, que é: juízes em geral fazem aquilo que eles acreditam, aquilo que eles preferem, juízes em geral fazem aquilo que eles preferem, limitados por aquilo que eles acreditam que eles devem fazer, e por aquilo que eles conseguem fazer. Então, é interessante quando a gente está falando da opinião pública, do papel da opinião pública nesse lado,
ela atua em duas dessas frentes, não atua em uma só, né? Ela atua, em certa maneira, claro, a gente imagina como um limitador do que você consegue fazer, a opinião pública se manifestar contra você é algo que pode fazer com que você sinta que você não consegue fazer aquilo, mas o fato dela não se mostrar convencida por aqueles argumentos, a gente imagina que isso talvez afete a própria pessoa. A pessoa sinta que aquilo não é algo que ela deveria fazer, né? Se eu não consigo convencer o outro de que eu posso fazer isso, talvez isso afete. Eu talvez pense, eu não consigo convencer nem a mim mesmo, né? Às vezes, mesmo que eu esteja tentando me convencer, eu tô ali, eu quero muito fazer uma coisa, eu tô tentando me convencer de que eu posso. Se ninguém entra na minha, talvez eu próprio perceba, eu não tô conseguindo convencer ninguém, talvez eu realmente não possa fazer isso. Isso é o debate político, jurídico, né, funcionando, não é um defeito do sistema. Ju, deixa eu só comentar uma coisa antes, Juliana, que é essa frase do Tomás, eu acho que explica perfeitamente o que foi o Barroso. O ministro Barroso, internamente, os ministros diziam que a tendência era essa, de um julgamento que dissesse que é uma questão interna corporis, e contavam com o voto do ministro Barroso. E a gente estava comentando que o ministro do Supremo não acerta voto e bota a mão um em cima do outro e fala, agora estamos juntos, e, portanto, o meu voto vai junto com o seu. É óbvio que o ministro Barroso não disse para ninguém como votaria. Ele, evidentemente, tinha uma percepção de que a saída de uma decisão interna corporis seria a melhor para o cenário político, de que o Supremo talvez não tivesse que se meter nesse assunto, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu porque os seus assessores não concordavam com a tese, porque ele mesmo disse que a causa, e ele disse isso em alguns momentos, que a causa era muito ruim e que ele não via muita saída no texto constitucional, mas eu acho que explica muito bem, Tomás, o voto do ministro Barroso foi exatamente isso, por toda a apuração que nós temos. Ele dizia, não tinha como sair disso. Juliana, desculpe, eu te interrompi. Nada, eu ia voltar na questão ainda da opinião pública, eu acho que até frisando aqui que isso foi criticado, um pouco na linha do que Diego e Tomás já falaram, que a participação da sociedade, digamos assim, que pode se expressar por uma opinião pública ou por uma opinião da mídia, ou uma opinião, né, das ruas, dependendo do caso, ela é importante, ela pode ser importante até no sentido contrário, né, para você definir o que é um direito de minoria, que está contra uma certa maioria ali expressada, de repente, numa opinião pública. Então, considerar o papel que a opinião pública tem no Supremo, ela é problemática até para você definir o que é a função do Supremo, eventualmente atuar contra a opinião pública. E também é difícil compatibilizar essa crítica que quer afastar a opinião pública do Supremo com a ideia, que é muito pregada e que eu concordo, que é de arejar, oxigenar o Supremo com informações, opiniões, visões da sociedade, né? Então, se a gente diz que o Supremo ele tem que estar isolado da opinião pública, por que ao mesmo tempo, então, a gente vai querer participação nos casos, etc. Audiência pública, amicus curiae, por aí vai, né? Mas dá para entender que essa crítica vem de um lugar que me parece, né, que é a crítica à atuação penal do Supremo, né, embarcando um pouco naquela tendência lavajatista, chancelando de alguma maneira abusos, e que nesse sentido, segundo essa crítica, ele teria agido impulsionado e alinhado pela opinião pública. Então, me parece que a crítica vem daí, mas, como o Diego colocou, ela não pode se resumir a isso, porque tem sim um papel a desempenhar a opinião pública. E claro que a gente tem que saber separar quando, em que circunstâncias e quais vão ser as consequências de uma atuação num sentido ou no outro da opinião pública ou da sociedade, que quer que seja, no Supremo. Eu só queria acrescentar mais uma coisa, que nesse caso, né, aí eu acho que um pouco me somando ao otimismo aí do Diego com relação a essa manifestação que parece que veio, nesse caso, da leitura da Constituição, que de alguma maneira mostra um certo apoio difuso à Constituição em si, né? Ainda mais num tempo em que, eventualmente, algumas pessoas levantam a ideia de que teria que ser revista, que essa Constituição atrapalha, que essa Constituição já não serve mais. Então, é interessante que essa defesa do texto pode ser vista, e talvez, não sei se eu estou saltando muito para conclusões distantes, mas uma defesa da própria Constituição, né? do que ela contém de mais claro, de mais fundamental, de mais basilar. E, Juliana, se nesse caso o que aconteceu foi
mesmo pessoas que podem ter uma posição crítica com relação ao governo Bolsonaro, a gente sabe que há muitos articulistas na imprensa e há uma posição crítica nesse momento de vários dos veículos nos quais essa opinião pública poderia ter sido identificada. Se a gente imagina que essas pessoas, esses formadores de opinião, as pessoas que têm o ouvido dos ministros do Supremo, fizeram a separação, olha, a Constituição diz uma coisa, o que eu imagino que politicamente seria o melhor é outra, mas tem que respeitar isso aqui, isso é maravilhoso, né? Eu também estou sendo poliana aqui, mas se foi possível fazer essa separação, que é uma separação que a gente tanto espera que os ministros do Supremo sejam capazes de fazer, né? Se as pessoas em geral, que não são necessariamente, não estão nessa posição institucional, não são treinadas em direito, se aferraram a isso, isso é uma boa notícia. Eu também queria ser otimista depois de muito pessimismo nos últimos programas. Você quer ver um adicional, Diego, para essa sua posição? Se pensar que o Rodrigo Maia foi quem fez frente àquela medida provisória que desobrigava a publicação de balanços de empresas nos jornais. A derrubada dessa medida provisória foi fundamental para a saúde econômica de alguns jornais. E mesmo assim, esses jornais não pouparam de crítica essa leitura meio enviesada para dizer o mínimo do que estava na Constituição. Né? Então, e também pensar que o ministro do Supremo é um integrante do Tribunal de Júri, né, que tem que ficar isolado, é justamente o que a gente não quer, né? É exatamente o que a gente não quer. A gente quer que eles ouçam mesmo. E aí, só para deixar também, acima de para não pairar nenhuma dúvida, nenhum de nós aqui está defendendo que as decisões sejam justificadas com base no que apareceu no jornal, no que o ministro imagina. A gente está falando de motivação, de explicação desses comportamentos, como o Tomás colocou, né? E aí, sim, acho que as coisas que a gente está falando se aplicam bem. Eu não sei nem se... Eu acho que uma coisa que chama... Não, uma coisa que chama atenção nesse caso, né, pensando em opinião, né, a gente está falando... tem opinião pública generalizada, digamos, e tem, às vezes, a opinião da comunidade jurídica, digamos assim. E nem sempre elas estão em sintonia, né? Às vezes a comunidade jurídica está dividida, ou às vezes a comunidade jurídica tem um consenso sobre uma certa interpretação da Constituição que é contraintuitivo e a população tem dificuldade de se convencer daquilo, né? E ninguém está... Acho que o que chama atenção nesse caso é que ninguém se convenceu, né? Eu acho que a gente pode dizer com uma certa tranquilidade que a comunidade jurídica e a opinião pública... Então isso mostra, assim, o problema talvez tivesse em se propor... O que aconteceu nesse caso foi que se tentou propor uma interpretação da Constituição que não convenceu basicamente ninguém. E aí a gente pode, claro, isso leva à pergunta. Então como é que uma interpretação que não convenceu basicamente ninguém, eu não estou sendo justo, né? Porque tem 5 ministros que embarcaram nisso, né? Como é que não convenceu quase ninguém, fora 5 ministros do Supremo Tribunal Federal? Essas pessoas que têm exatamente o notório saber jurídico e que deveriam ter toda a tranquilidade para entender essa diferença e que têm exatamente a função né? A função e as garantias para fazerem essa diferença e preservarem essa diferença. Claro. Então, como é que isso aconteceu? Acho que essa é uma pergunta relevante. Então, eu queria continuar aqui no assunto e perguntar para vocês, começando pelo Diego, o que essa decisão, Diego, essa virada no domingo, a gente percebeu essa virada no domingo às 15h, a gente escreveu sobre isso, porque foi... contando aqui o bastidor, foi o momento em que Barroso e Fachin estavam no mesmo gabinete, conversando, e não iam embarcar nessa. E Fachin era o único que não se falava muito abertamente sobre como ele votaria. Alguns apostavam que ele seguiria essa decisão para deixar a solução para o Congresso Nacional, mas ninguém apostava muito suas fichas nisso. E aí, quando ele desembarcou, ou melhor dizendo, definiu qual seria a sua vertente, o ministro Barroso caminhou na mesma direção e depois o ministro Fux. Mas o que revela essa virada assim de última hora? Diego está no mudo, Diego. Eu e Tomás escrevemos um texto ontem no Jota, em que a gente pega o voto do ministro Gilmar Mendes e tenta identificar ali algumas estratégias argumentativas, né, que a gente considera que são sofismas, são falaciosas e que aparecem ali, mas não são de todo raras, não são raras em votos do Supremo, né? E uma coisa que eu queria destacar é a capacidade que esse voto mostra de você não falar do problema principal. O problema principal é uma regra clara, que para ser alterada precisaria de emenda. E aí,
o voto gasta dezenas de páginas, né, boa parte do voto discute como que essa regra não é estrutural da Constituição, ela não é uma necessidade do princípio republicano, ou seja, poderia ser diferente, poderia não ter essa regra. Inclusive, os estados não precisam reproduzi-lo em suas constituições. Ora, como a gente observa no artigo, essas duas frases são verdadeiras, mas elas são verdadeiras para muitas regras constitucionais, e nem por isso você sai dizendo, eu vou pegar a Constituição com um marca-texto e eu vou indicar quais regras são desdobramentos necessários de cláusulas mais fundamentais, como democracia, república, separação de poderes. As que não forem, aí a gente decide se a gente melhora, se a gente aplica, o que a gente faz, né? Então, é interessante pensar nesse voto, porque a pergunta que o Tomás colocou, como foi possível que isso tenha sido um 6-5? Em parte, tem uma certa indulgência do Supremo com um certo tipo de argumento que é recomendável que a gente procure identificar nesses votos vencidos e fique alerta, porque nós não deveríamos nos convencer por um voto que, para justificar algo drástico, na verdade, fica falando sobre algo que não é o problema, sobre como essa regra não é necessária. Ela não é necessária, mas uma vez estabelecida, é necessário segui-la. Esse que é o ponto fundamental e que o voto fica, né, criando toda uma nuvem de argumentos e de problemas. É como se ele levantasse uma série de espantalhos para abater, sem de fato focar no problema principal ou focar muito pouco. Acho que, e isso é importante, é uma crítica a esse voto, mas isso é algo comum em outros votos no Diego, Supremo. No texto que a gente publicou antes do de vocês, a gente tratava disso como se o ministro Gilmar foi colocando princípios na frente do caminho para ele ir tirando. Assim, os princípios não estavam lá, não era esse o debate, mas ele foi colocando para ir superando obstáculos que ele mesmo criava para chegar a uma conclusão. E às vezes pode ser a parte, né, o requerente pode ter colocado um argumento que é ruim. E o seu trabalho no Supremo não é, se eu conseguir derrubar esse argumento ruim, eu posso fazer o que eu quiser no outro lado. Não é isso, né? Imagina. E esse argumento do princípio republicano estava, de fato, na inicial, mas não era o argumento central ou importante, era apenas parte da retórica do requerente naquele caso. Eu acho, tem duas coisas aí bem interessantes, né, que eu acho que chamaria atenção, né? A primeira, voltando à questão do plenário virtual versus plenário físico, né? Se é verdade que isso é uma prática comum de ministros do Supremo, digamos que ela é uma prática mais arriscada quando você está num plenário presencial, em que em qualquer momento algum dos outros ministros pode pedir a palavra para dizer que o que você está dizendo não faz sentido. Né? É verdade. No plenário virtual, em que os votos estão por escritos, o outro ministro pode até escrever isso no seu outro voto, que será também anexado no mesmo acordo, para parte do mesmo acordo, e que pouquíssimas pessoas lerão, né, normalmente. Então, essa possibilidade de um ministro estar falando algo que é problemático, que não pode, que precisa ser contraditado, e ele pode imediatamente fazer isso, né, ser interrompido, digamos, no ponto em que isso é dito, e de uma maneira ainda por cima televisionada, né, gravada, é o que permite que a opinião pública preste atenção, porque é isso que acontece, quando o ministro interrompe outro, às vezes você presta atenção no que está acontecendo, né, se perde aí. E eu acho que, falando de plenário virtual, eu acho que o plenário virtual talvez fosse o caminho que quase permitiu que o julgamento acontecesse, exatamente por não ter essa possibilidade. Né? E eu acho que não é à toa que vários ministros que acompanharam o ministro Gilmar Mendes não deram seus próprios votos, né? Não se deram ao trabalho de escreverem votos, eles simplesmente falaram, acompanhe o relator. O que é uma prática que normalmente a gente, inclusive, defenderia, é positivo, né? Que ministros acompanhem uns aos outros, isso permite que a gente tenha uma voz mais unívoca, né? E eu não estou reclamando contra essa prática em si, mas eu estou dizendo que chama atenção que algo que não é comum aconteceu justamente nesse caso. E talvez justamente nesse caso isso tenha a ver com o fato de que, exatamente dada a dificuldade de justificar aquilo, alguns ministros nem tentaram. Falaram simplesmente vou acompanhar. E alguns ministros não conseguiram fazer isso. Não conseguiram colocar seus nomes assinando embaixo daquele voto. Que, diga de passagem, é isso. Era algo muito difícil de fazer. Né, imaginando assim, né, o Diego acho que usou um dia aqui a metáfora da ginástica olímpica, né, que você vai lá e você diz antes, eu vou fazer uma manobra dificílima, que vale muito mais pontos, então eu vou, né, dar
triplo, um salto triplo e 3 piruetas e tal. É quase como se o relator tivesse falado, olha, eu vou fazer isso aqui. E ele tentou fazer e ele não conseguiu, porque, né, às vezes você não consegue, na ginástica olímpica, fazer tudo que você diz que você vai conseguir, você tem que lidar com a lei da gravidade. No caso, o ministro relator teve que lidar com a lei da Constituição, e ele não conseguiu, tinha esse probleminha no caminho, né? Mas eu ia também chamar a atenção que não é só no voto do relator que tem esse tipo de problema. Então, falando de argumentos retóricos problemáticos, me chamou muito a atenção no voto do Cássio Nunes, que acompanhava parcialmente, como a gente sabe, e, né, tocando nesse ponto de emenda constitucional, né, eles poderiam fazer uma emenda, e se eles quisessem mudar, eles poderiam fazer uma emenda para mudar essa regra, ninguém está discutindo isso. Então, no momento do voto, o ministro Cássio Nunes fala, Nunes Marques, né, que ele prefere ser chamado assim agora, fala, olha, nem se diga que a gente não pode decidir esse caso, porque se tivesse uma emenda constitucional, existe controle de emenda constitucional no Brasil. Então, como existe controle de emenda constitucional no Brasil, se eles emendassem, teria um caso aqui no Supremo e a gente teria que analisar. Sim, vocês teriam que analisar e, por tudo que foi dito, inclusive no voto do Gilmar Mendes, vocês teriam que dizer, podem fazer o que vocês quiserem, né, em relação a isso, vocês podem mudar essa regra. O fato de que vocês teriam um caso na frente de vocês, caso isso acontecesse, não significa que, então, vocês podem fazer nesse caso, né, em qualquer caso, mudar a Constituição por si só. É verdade. Toda vez que alguém emenda a Constituição, teoricamente, alguém pode entrar com uma ação questionando aquela emenda. O fato de que, teoricamente, qualquer emenda constitucional pode ser questionada no Supremo, não autoriza, então, o Supremo a, num caso, dizer, então não precisa nem de emenda, a gente faz a gente mesmo. A gente faz por conta própria, né? E, Tomás, sobre o voto do Nunes Marques, eu acho que também revela algo sobre a dinâmica do Supremo, porque realmente esse argumento dele é muito difícil, mas, no geral, é um voto menos difícil do que o do ministro relator, ministro Gilmar Mendes, que cria uma exceção específica para aqueles ocupantes de agora e estabelece uma regra daqui para frente. O ministro Nunes Marques, ele não cria essa distinção, né? Ele estabelece uma regra que valeria desde já e que permitiria essa reeleição. E é interessante pensar que se o dele tem menos malabarismo, digamos assim, ele não foi acompanhado, né? Ele ficou sozinho. E o ministro relator, com toda a ginástica que fez, foi acompanhado por outros ministros. Então é interessante pensar nessa dinâmica interna, né? O voto mais complicado nesse sentido foi acompanhado e um talvez menos complicado, apesar de extremamente complicado também, não foi acompanhado, né? E tem uma coisa, Juliana, antes de você falar, Diego, desculpe, mas o voto dele nesse ponto, ele resolvia o problema de uma casa, né? Porque, de fato, o Rodrigo Maia, pelo voto do relator, ficou num limbo, né? Não pode, ou só pode uma reeleição, portanto, Rodrigo Maia não poderia. Aí o ministro Gilmar complementa, mas essa regra só vale daqui para frente. Ou seja, é uma regra criada especificamente para deixar Rodrigo Maia num mundo virtual, num mundo paralelo. E, de fato, se o ministro Gilmar tentou reescrever um modelo, porque ele podia achar que era o melhor, ele sabia que ia encontrar dificuldades, e ele não conseguiu convencer realmente os demais. E, no final das contas, nesse ponto específico do ministro Nunes Marques, acaba que, nesse ponto específico, sobre a possibilidade de reeleição quando muda a legislatura, ele acaba fazendo parte da maioria, né? Ele acaba fazendo parte de uma maioria que se formou, porque dos ministros que votaram contra a reeleição, a possibilidade de reeleição indefinida, né, ou por mais uma reeleição, 3 deles disseram que nem com mudança de legislatura poderia haver reeleição, e 3 disseram que sim, poderia. Então, esses 3 se somam aos 4 votos do outro lado, que aí mantém-se o status quo. Diego, diga. Não, só ia dizer, esse ponto que você levantou, Felipe, só mostra como esse não é um caso para plenário virtual. Pois é. Porque isso aí eles vão ter que sentar e conversar, e fazer concessões, e ver o que prevalece, Marco Aurélio, então. Eu falei, ministro, o senhor, o redator do acordo, foi o primeiro a votar. Depois eu até queria ouvir vocês sobre o voto das 2 ministras, ministra Rosa Weber e ministra Carmen Lúcia. Mas perguntei para ele, para o ministro Marco Aurélio, o senhor vai redigir o acórdão. E aí? Qual a posição que fica? É claro que ele falou, vamos aguardar. Aí você pergunta para um outro integrante desse grupo dos 6, fala, não, a nossa posição se junta com a do pessoal do outro lado, então pode reeleição quando mudar a legislatura.
ou esperar o acórdão ser publicado, esperar embargo de declaração, para aí, talvez, no plenário físico, eles poderem decidir isso, mas aí sem essa pressão política gigantesca, né? Mas queria ouvir vocês sobre o voto da ministra Rosa Weber e da ministra Carmen. Diego? Sobre o voto da Rosa, um excelente voto, acho que tocou nos pontos fundamentais e coloca o que é necessário para resolver a questão. Mas eu achei interessante que, no fim, me parece, não sei se estou enviesado pela aposentadoria recente do ministro Celso de Mello, mas me parece que, no final do voto, ela tem uns 2 parágrafos com um vocabulário celsiano, né? Dizendo que ninguém pode, o Supremo não pode transigir com comportamentos de qualquer tipo que sejam transgressores da ordem constitucional. Não é uma citação, mas me pareceu um eco. E é interessante porque a gente se acostumou muito a ouvir esse tipo de frase na voz do ministro Celso de Mello, às vezes até com um efeito ruim de perder o seu peso, dado que era algo que ele repetia sempre. Mas nesse caso tem peso. Acho que o voto da ministra Rosa Weber coloca isso de um jeito, na conclusão, que me parece ter o peso necessário, adequado, para que deveria ter você dizer: a gente não pode ser a instituição que vai liderar o movimento de ignorar o que está escrito na Constituição. Isso é uma coisa que a gente já falou aqui, né, que é o motivo talvez pelo qual nós e outras pessoas, mas que eu acho que nós ficamos tão incomodados, né, com o argumento da minoria, no final das contas, o argumento do relator, que deixava de lado uma regra clara da Constituição. Não é só pelo nosso incômodo com esse caso concreto, que já seria em si o suficiente, mas é que isso é algo muito danoso para o Supremo, né? Porque a autoridade do Supremo, com frequência, depende do tribunal ser capaz de convencer a opinião pública, inclusive a opinião pública, quando a opinião pública não concorda com ele, né, não concorda com o resultado, acho que aquilo não deveria ser assim, de que, olha, isso não é o que está em jogo. O que está em jogo é o que a Constituição determina. E a Constituição determina isso. E a Constituição determina isso, inclusive contra maiorias. E é esse o pacto que a gente fez. Né? Quando o Supremo se mostra tão tranquilamente capaz de, em certas situações, deixar de lado o texto constitucional para fazer aquilo que prefere, isso gera uma situação em que, de maneira compreensiva, no futuro, as maiorias vão falar: poxa, mas se você deixou de lado o texto naquele caso, por que você não deixa agora no meu também? Né? E isso é muito ruim, isso corrói a autoridade do tribunal, e o tribunal precisa de ter autoridade. Né? Nós somos críticos do tribunal, mas somos críticos do tribunal porque a gente acha que o tribunal é importantíssimo para o funcionamento da nossa democracia, e ele precisa ter autoridade e legitimidade para fazer aquilo que é a função dele fazer. E ele, né, permitir que isso, especialmente num contexto que a gente vive, de ataques, de disputas, de às vezes, pessoas afirmando categoricamente que vão desrespeitar a Constituição, autoridades em conflito direto e expresso com o tribunal, isso tem acontecido, especialmente do ponto do presidente da República, por exemplo, e seus aliados, às vezes. Então, é importante que o tribunal esteja, se proteja, preserve a sua autoridade, preserve a sua legitimidade, porque ele precisa estar fortalecido para fazer aquilo que é a missão dele fazer, e que protege todos nós e que ajuda a preservar o funcionamento da nossa democracia. E se politicamente nunca foi fácil passar uma emenda permitindo reeleição, no Supremo tentou-se esse caminho agora, né? Resolver pelo Supremo. Também não foi fácil, e quem quiser, agora que aprove uma emenda constitucional. Agora, eu queria fazer uma outra pergunta para vocês, e me parece, é uma pergunta retórica, admito. Não é a primeira vez que o Supremo pega um texto escrito e tenta interpretá-lo e tirar alguma palavrinha, tira uma conjunção, tira um não da frente. Queria ouvir vocês sobre isso, porque não é nada novo o que estava acontecendo. Tudo bem, era muito expresso, era muito evidente, mas não é novo, né? Não, com certeza não é novo, isso é uma coisa que a gente vem falando também, né? Acho que a indignação não é seletiva, não é só nesse caso, mas nesse caso talvez tenha chegado no limite.
E, na verdade, os casos todos em que existe uma superação do texto, da literalidade, eles não são iguais. E seria muito importante o Supremo fazer essa distinção. Acho que foi semana passada, acho que foi o Diego que frisou bem essa distinção, né? Entre casos em que o texto oferece múltiplos caminhos, às vezes uns mais evidentes do que outros, e casos em que o texto oferece um caminho só, como esse, né? Que não parecia ter nenhum espaço para ambiguidade, como os votos vencedores frisaram. Então, tem inúmeros casos do Supremo com superação do texto, da literalidade, mas esses casos não são todos iguais. Mas é verdade também em que há casos em que o Supremo tentou e alguns conseguiu ir frontalmente contra leituras da Constituição que pareciam talvez também serem as únicas leituras da Constituição possíveis. Então, é importante talvez o Supremo usar essa oportunidade, ou pelo menos a parcela do tribunal que ficou derrotada, né, para refletir se não chegou no limite, em termos de legitimidade do tribunal, de fazer o uso desse tipo de justificativa, claro, né, que é uma justificativa que não convence quem está ali lendo aquele texto e que espera um determinado tipo de decisão. E eu diria também, complementando, que não é de hoje, né, que isso acontece, mas também, uma coisa que acontece às vezes, a gente devia chamar a atenção, a gente escreveu até um texto sobre isso no passado, que o que a gente chama de textualismo de ocasião. Então não é de hoje, a gente vê às vezes os ministros querendo deixar de lado o texto, mas a gente também vê textualistas, né, que são ferrenhos textualistas e se aferrenham à literalidade da Constituição em certos casos apenas. Né? E daí também haveria exemplos disso. Acho que um caso que dividiu o tribunal recentemente nesse sentido, talvez seja o de ensino religioso facultativo, né? Ensino religioso facultativo no tribunal que dividiu as pessoas. Algumas pessoas falaram, olha, eu tenho uma certa concepção de Estado laico, eu tenho uma certa concepção, mas a Constituição prevê expressamente o ensino religioso facultativo, inclusive prevê que ele seja facultativo, né? Pode e ele é facultativo, tá prevendo já as duas coisas. E eu só chamaria atenção para que algumas pessoas que foram textualistas naquele caso talvez não sejam nessa e vice-versa. Então, eu acho que a gente tem que chamar atenção para isso. Textualismo de ocasião acontece sim, não, em geral e do próprio tribunal. O que não significa que a posição textualista, ou uma posição textualista, uma posição que leve a sério os limites que o texto da Constituição colocam e os desafios que isso coloca para você tentar construir uma interpretação que não seja aquela, são sérios, são reais, até porque senão, né, uma coisa que a gente até está falando outro dia, né, Diego, o Diego mencionou, senão isso esvazia qualquer sentido da negociação dos constituintes. Né? Imagina, as pessoas ficaram 2 anos negociando aquele texto, argumentando, fazendo emenda de redação, para que seja escrito de um jeito, não seja escrito de um outro, tenha uma exceção, não tenha outra, para daí a gente simplesmente desconsiderar o que foi feito ali. Eu acho que isso leva, isso é uma... a pequena, digamos assim, o esforço da Constituinte, que nos discursos, às vezes, desses próprios ministros, é celebrado como um momento máximo e importante da nossa transição democrática, com uma legitimidade grande e que estabeleceu os contornos, digamos assim, da nossa política até hoje. Então, eu acho que é importante a gente levar isso a sério. Deixa eu dar 2 exemplos disso que o Tomás falou, juntando o que a Juliana e o Tomás falaram, dar 2 exemplos, né? 2 casos que apareceram como comparação e que ilustram esse último ponto do Tomás também. Então, primeiro, união estável ou uma afetiva. Tem um parágrafo, né, do 132 da Constituição, do 200 e... Pula. Qual o artigo? Pula. Pergunta para os professores de Direito Constitucional. Oi? Alguém vai saber exatamente, o parágrafo 3º do 220 alguma coisa da Constituição, que diz que, né, será reconhecida a união estável entre o homem e a mulher. O homem e a mulher, certo, tudo bem, né? Isso é uma coisa que tem que ser levada em conta nessa decisão. O que o Supremo fez, disse, esse artigo significa, e alguns ministros significa isso mesmo, mas ele não é uma proibição de reconhecer a união estável de outro tipo. É que esse artigo já protege essa forma, e alguns ministros foram por essa linha, e a igualdade ou a proteção da família, de forma geral, dependendo do voto, são suficientes para proteger outras formas de união estável. Pô, legal, você está reconhecendo que o texto tem alguma leitura ainda que vai abranger alguma coisa, e aí, pegando o ponto do Tomás, se você é constituinte, você não gosta dessa decisão, você sabe como você tem que escrever para minar esse argumento no futuro. Você tem que escrever
é reconhecida apenas a forma de união estável entre homem e mulher, vedada a qualquer outra. Acho que um teste hipotético é esse. O seu constituinte futuro conseguiria dizer, se eu redigisse de outra forma, minava esse argumento? A mesma coisa, execução provisória após a condenação em segunda instância. Também apareceu essa comparação. O que a Constituição diz é que ninguém será considerado culpado após sentença condenatória transitada em julgado. E aí a discussão era, mas executar provisoriamente a pena significa, está abrangido por considerar culpado? E aí quem defendia, né, que era admissível a execução provisória, disse, não, você não lança o nome no rol dos culpados, tem algum efeito ainda essa norma, mesmo que você diga que pode prender provisoriamente, tem algumas coisas que você não pode fazer. Novamente, um constituinte futuro pode dizer, se eu quiser vedar mesmo, agora eu sei como redigir isso, eu já entendi que, mesmo que a minha intenção lá tenha sido vedar, eu escrevi de um jeito que o Supremo encontrou ali um meandro, eu sei como eu altero. Agora, compara esses dois casos com esse caso de agora. Como que você redigiria? Não dá. Não dá, não sobra nada. Aí a gente chegou no ponto em que realmente é pegar o texto e dizer, não adianta nada. E esse foi o limite, não para mim, porque todo mundo falou abertamente disso, né? Desculpa, Juliana. Não, eu ia falar que esse caso é comparável com o 5210 que a gente falou no programa passado, que é um dispositivo expresso da Constituição que estabelece uma função para o Legislativo e que o Supremo, inclusive o ministro Gilmar Mendes, defendeu que ele não valia mais, né? Contra o texto expresso da Constituição. Eu acho que o caso mais parecido que eu me lembro é esse, assim. Eu sei que Diego e Tomás vão lembrar mais alguns em textos em breve, a gente aguarda. A Juliana nos trouxe aqui, o 226, Diego, parágrafo 3º, 226 da Constituição, parágrafo 3º. Que vergonha, que não posso mais falar em textualismo depois de não lembrar desse dispositivo. Agora, eu queria passar para um outro ponto, já que a gente estava falando de textualismo, inclusive, e a gente vai aqui para a nossa rodada final, um pouquinho diferente hoje, mas se vocês quiserem fazer também a eleição, apontar algum fato, decisão ou personagem da semana, à vontade, mas a gente vai enfrentar nos próximos dias o julgamento sobre vacina. E todas as ações que estão chegando ao Supremo pedem para que o Supremo declare que está na lei, um textualismo também, mas enfim, muitas das ações que estão chegando pedindo para o Supremo dizer que o governo cumpra a lei. E algumas tentam misturar alguns artigos da lei sobre vacinação e de combate à pandemia. Mas eu queria ouvir a Juliana primeiro, porque o ministro que relata essas ações, o ministro Lewandowski, já antecipou um voto no plenário virtual, estabelecendo um plano, né? O governo Bolsonaro apresentou um plano ainda parcial sobre vacinação, ainda não o plano definitivo, mas o ministro Lewandowski já deu uma avançada nesse assunto, né, Juliana? Ele tinha dado voto no plenário virtual e houve um destaque, o caso foi jogado para o presencial, né? Então vai ser, está pautado para o dia 17, vésperasíssima do recesso, e vai ter essa discussão, a gente não sabe se vai terminar ou não, mas dada a urgência do caso, a gente pode até supor que eles vão tentar correr para encerrar esse julgamento. E o voto do relator, como você disse, traz essa coisa interessante do Lewandowski, que é um plano, mas que é um plano, e aí eu acho que está a inovação assim, desse voto, que é um plano que ele traz para avaliação e monitoramento desse plano o Poder Legislativo, né? Primeiro que o Executivo terá, segundo essa decisão, né, se ela for acolhida pela maioria do Supremo, que atualizar esse plano a cada 30 dias, até o final de 2021, e remeter esse plano e as suas respectivas atualizações para o Congresso, para que ele possa fazer fiscalização e controle com auxílio do Tribunal de Contas. Então, é uma decisão que coloca todo mundo ali para trabalhar em cima daquilo. É interessante porque cria também uma pressão política, né? Claro que sempre poderia ter um risco de ninguém fazer nada. Quando você coloca muitos atores envolvidos, claro, deixa que eu deixo, ninguém fazer nada. Esse é o quando dá errado, né? Mas nesse caso, como parece que existe um alinhamento para fazer algo acontecer com relação às vacinas, pode ser que eles atuem aí de maneira coordenada. E só chamando a atenção que recentemente o Supremo, também tratando de Covid, deu uma decisão, né, que envolveu planos também, aí no caso foi a relatoria do ministro Barroso, decisão sobre o plano de combate à Covid com relação a povos indígenas, né? Mas aí o mecanismo já era diferente, né? O Executivo enviando esse plano para o próprio Supremo
e aí com a participação, né, de alguns atores aí da sociedade, inclusive a DPU, CNJ, Fiocruz, etc., esse plano seria ou não homologado. No caso, houve uma não homologação pelo ministro Barroso, que abriu mais prazo para que o governo federal produzisse um complemento, um novo plano. Ou seja, são mecanismos de planos que envolvem Covid, mas que são diferentes. Um envolve outros poderes monitorando essa implementação e a própria atualização do plano, e no outro é o próprio Supremo, no caso, o próprio relator, que vai conduzir e avaliar e homologar esse plano. Diego, você, o que destaca? Eu destacaria, após essa virada na decisão de reeleição das casas do Congresso, né, houve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, uma manifestação dele nesse processo referente ao inquérito, né, em que Jair Bolsonaro é um dos investigados, em que se discutia, já falamos disso aqui antes, se o presidente pode prestar o depoimento por escrito, ou se obrigatoriamente presencial, né? Exatamente, obrigatoriamente presencial, e o presidente Bolsonaro havia se manifestado no sentido de que abre mão, né, de se manifestar, e o Alexandre de Moraes agora diz que isso não é uma opção até que o Supremo tenha definido concretamente qual vai ser a forma de manifestação. Então ele está, digamos, colocando um tema explosivo de novo na pauta do Supremo, potencialmente na pauta do Supremo, e isso certamente vai ser uma decisão que vai gerar atenção. No colo do ministro Fux, que agora vai ter que pautar isso. Tomás, e você? Olha, o que me chamou a atenção essa semana foi a discussão de novo do monopólio, da constitucionalidade do monopólio dos Correios, né? É um caso que o Supremo já decidiu, uma questão que o Supremo já decidiu em 2009, né? Na ocasião foi um julgamento por 6-4, e a mesma questão volta de novo agora, 11 anos depois, né? O ministro Marco Aurélio é o relator desse caso, né, votando pela inconstitucionalidade do monopólio, ou seja, votando da mesma maneira que ele votou em 2009. Em 2009 ele ficou vencido junto com o ministro Gilmar Mendes, Lewandowski e Celso de Mello. O ministro Celso de Mello saiu do tribunal, o ministro Lewandowski e Gilmar Mendes continuam lá. Então a gente passou boa parte desse tribunal falando sobre o problema que é o Supremo não obedecer o texto da Constituição, né, não levar a sério o que a Constituição diz. Eu acho que eu chamo a atenção que também é muito problemático o Supremo levar a sério o que o próprio Supremo já disse, né? Isso já foi decidido, e não é uma questão em aberto que a cada 10 anos, dependendo da composição, a gente coloca ela de novo e vê o que acontece, vê se dessa vez o resultado é outro, né? E eu chamaria a atenção exatamente que, para quem lê o voto do ministro Marco Aurélio, é um voto que chama muita atenção para discutir, digamos assim, se é bom ou ruim, se é adequado ou não, se no mundo contemporâneo deveríamos ou não deveríamos ter monopólio do Correio, né? Questões que são relevantes e que, assim, eu sinceramente acho que são debates importantes de política pública mas que me parecem que são debates para os legisladores, né? E para o governo, né? E não é o caso do ministro Supremo transformar em interpretação constitucional a visão que eles têm sobre qual é a melhor política pública naquele caso completo, muito menos com base em certos argumentos tão abertos, né? Sem estudos econômicos, sem grande embasamento, na minha opinião. Então, é isso que me chama a atenção. É gravíssimo desrespeitar o texto da Constituição, é grave também quando o Supremo não leva a sério os seus próprios precedentes, suas próprias decisões anteriores. E parece que todos os temas continuam sempre permanentemente em aberto, né? Isso é muito ruim. É importante que o Supremo mostre que certas questões estão decididas, ou pelo menos decididas até que alguma coisa nova aconteça, uma nova lei seja promulgada, uma emenda constitucional aconteça. Claro que é possível que algo aconteça, mas chama a atenção que não é disso que estamos falando. É o mesmo caso, basicamente, sendo colocado de novo para ser julgado. O que mudou só foi a composição. Perfeito. Gente, obrigado. Sem Precedentes volta semana que vem com mais para a gente debater. Obrigado, gente. Até semana que vem. Obrigado. Obrigado. Até lá. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E no Jota Pro Poder, você entende como se movem as instituições brasileiras. O Jota segue de perto tribunais superiores, agências reguladoras, os poderes executivo e legislativo e tem um time especializado que produz análises sobre o que realmente importa, afastando os ruídos da cobertura. Com o Jota Pro,
Você também pode ter acesso ao Índice de Previsibilidade Legislativa, uma ferramenta baseada em inteligência artificial e apuração jornalística exclusiva do Jota. Ela prevê, com mais de 95% de índice de acerto, os resultados das votações do Congresso sobre os temas que mais afetam o futuro do país, da sua empresa. JPro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.